Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Vamos continuar com a leitura do livro de Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Oração, o segredo de todas as realizações. Capítulo 5, a oração de proteção. Uma das mais poderosas, embora menos conhecidas formas de oração é a oração de proteção. Através da oração de proteção, você pode dizer mentalmente não para experiências negativas e ainda pode bloqueá-las para você mesmo e para os outros. De qualquer forma, o ato de orar em si protege e orações definitivas de proteção são as mais poderosas. Através da oração de proteção, você pode dissolver experiências infelizes as quais não tinha conseguido dissolver. Você pode também ajudar a dissolver experiências negativas de outras pessoas. O Salmo 91 é uma das mais poderosas orações de proteção da Bíblia. O salmista sabia da importância de se fazer orações de proteção, pois ele guardava seu rebanho contra animais selvagens, condições extremas de tempo e milhares de outros males. Desse modo, ele encheu seus salmos com orações de proteção. F. L. Hawson, que foi um notável engenheiro e um dos maiores cientistas ingleses, despertou interesse pela cura espiritual e tornou-se um excelente metafísico logo depois da virada do século. Ele foi um firme defensor das orações de proteção por aqueles que estavam em guerra. Ele contou a história de um regimento britânico sob o comando do coronel Whittlesey, que serviu na Primeira Guerra Mundial por mais de 4 anos sem perder nenhum homem. Quando perguntado como seu regimento conseguiu servir por 4 anos no coração da batalha, sem uma única baixa, o coronel Whittlesey disse que isso aconteceu porque os oficiais e os homens desse regimento memorizaram e repetiram regularmente o Salmo 91, que eles chamavam do seu salmo de proteção. Um homem uma vez sobreviveu a um desastre que levou a vida de muitos. Quando perguntado como ele sobreviveu quando a morte veio para todos aqueles ao redor dele, esse sábio homem respondeu que tinha orado repetidamente o Salmo 91. Como um ser espiritual que se encontra abaixo dos anjos, Salmo 8, você pode obter a dominação do seu mundo e jogar fora completamente ou dissolver experiências negativas de sua vida. A palavra proteção significa defesa de danos, perigos ou perdas. A oração de proteção o ajuda fazendo justamente isso, pois ela o defende contra perdas, danos, perigos, infelicidades e todas as experiências desnecessárias da vida. Uma mulher de negócios muito bem-sucedida disse muitas vezes que o segredo de seu sucesso era que ela fazia orações de proteção antes de ir todos os dias para o trabalho. Uma vez, quando quase todo mundo da sua companhia estava sendo demitido pelo novo proprietário e estava ainda sofrendo a perda de milhares de dólares em rendimentos, essa mulher manteve seu emprego e conseguiu trabalhar em paz e harmonia com seu novo chefe, à medida que ela diariamente usou essa oração de proteção. Eu cubro a mim mesma com segurança e com infinito amor e inteligência. Se você já está no meio de uma experiência infeliz, a oração de proteção pode tirá-lo dessa situação. Imediatamente depois do grande incêndio em São Francisco, uma mulher de negócios passou a se levantar 1 hora mais cedo do que o normal, a cada manhã daquele primeiro mês caótico, para meditar pedindo a divina proteção, inteligência e paz. Os resultados foram surpreendentes aos seus amigos em relação aos negócios. Muitos então perguntaram como ela foi capaz de restabelecer seu escritório, o deixando pronto e em condições de trabalho, quando todas as pessoas ao seu redor ainda estavam tão desestruturadas. À medida que ela diariamente pedia divina proteção, inteligência e paz, era capaz de comandar os trabalhadores mais facilmente, sistematizando seu trabalho e harmonizando seus registros. Tudo isso foi feito sem experiência de desgaste, confusão, exaustão e depressão, que outras pessoas pensavam ser uma parte necessária naqueles dias agitados. Nesses tempos de mudanças, quando ouvimos tanto sobre guerras, crimes,
doenças, pobreza e milhares de desarmonias mentais e corporais, você deve usar constantemente orações de proteção como esta. Nada virá próximo de ti. Se algumas dessas desarmonias já estão em sua vida, a oração de proteção pode ajudar você a dissolvê-las vitoriosamente. Como estar protegido contra roubos? Uma pequena garota estava desapontada quando percebeu que um de seus colegas tinha levado a boneca e o berço dela do seu quarto. Primeiro ficou furiosa e culpou vários amigos, planejando reclamar para sua professora sobre o roubo. Mas a sua mãe lhe falou do poder da oração de proteção e juntas declararam: o amor não inveja. E também que, com a divina certeza, ninguém queria sua boneca e nem seu berço ou nenhuma coisa que era dela. Naquela mesma noite, a boneca e o berço retornaram para o seu lugar no quarto. Uma mulher uma vez livrou sua casa de ser roubada, no momento em que o arrombamento estava sendo feito concomitantemente por todos os lados, à medida que ela declarou essas simples palavras: o amor não inveja. Uma outra vez, uma mulher em São Francisco foi subitamente abordada por dois homens mascarados quando descia de um bonde elétrico em uma noite escura. Eles disseram para ela: nós estamos sem dinheiro e queremos todo o dinheiro da sua bolsa. Ela respondeu com uma afirmação de proteção: Deus é minha proteção. Não existe nada visível ou invisível que possa me causar danos ou me causar medo. Eu sou uma pessoa protegida pelo amor divino. Um dos homens mascarados falou para o outro: pegue a carteira dela, nós precisamos disso. Quando o outro homem tentou puxar a carteira, a mulher gentilmente falou: eu espero que isso traga a você alguma graça. Então ela falou mais ainda: todos nós somos como crianças de Deus. Todos nós somos irmãos e irmãs em uma família humana. Se um de nós tem uma necessidade, o outro deve se satisfazer em dividir com ele. Eu espero que o dinheiro seja uma bênção para você. Os dois assaltantes olharam um para o outro sem respostas, sacudiram suas cabeças e devolveram a carteira para a vítima. Imediatamente ela desejou a eles: boa noite, rapazes. À medida que ela seguia o seu caminho, percebeu que eles nem chegaram a abrir a sua bolsa. Uma vez, nas redondezas de uma casa que estava sendo assaltada, uma dona de casa ficava fazendo meditação à noite e construía mentalmente uma parede em torno de sua casa. Ela imaginou essa parede de proteção como uma luz branca brilhante nos seus pés e afirmava: nós somos protegidos pela pura luz branca de Cristo, dentro da qual nenhuma coisa negativa pode penetrar e dentro da qual somente as graças de Deus devem entrar. Sua propriedade e a de seu vizinho mais próximo nunca foram tocadas. Paulo deve ter indicado esse método de proteção aos romanos quando aconselhou a eles: rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamos as armas da luz. Romanos 13, 12. A oração de proteção traz paz, saúde e plenitude. A oração de proteção trabalha em todos os departamentos da vida: saúde, riqueza e felicidade. Um homem de negócios estava muito preocupado com a esposa, que se irritava com tudo. À noite, se ele não chegasse em casa na hora, ela ficava muito nervosa. Eles estavam com uma grande dívida devido à enfermidade de sua esposa, e esse homem trabalhava em um emprego detestável, como um cobrador de contas, se esforçando a desempenhar sua função. Era um trabalho muito desagradável e a vida para esse casal parecia ser uma série de experiências infelizes. Um dia, quando sua esposa estava fazendo compras na cidade, ela notou um símbolo que dizia: hora do silêncio. Venha, você será bem-vindo. A palavra silêncio a interessou, porque ela estava tentando se livrar de seus medos e tentado conseguir paz mental. Cheia de esperança, aceitou esse convite para orar. Uma pessoa numa plataforma com olhos fechados se mantinha afirmando essas palavras de proteção. Existe um poder infinito dentro de nós que nos protege de todos os danos. Por uma hora, mais e mais, esse orador declarou essas palavras e os espectadores juntavam-se a ele. Seguindo o uso dessa oração,
Houve um longo período de silêncio durante o qual as pessoas meditaram sobre essas palavras de proteção. Depois dessa hora de silêncio, a mulher, anteriormente muito nervosa, sentiu-se como uma pessoa completamente renascida. Ela percebeu que os seus medos eram infundados. Foi para casa, fez uma faxina, preparou um bom alimento para o marido e pôde enfim relaxar e aproveitar a vida. Ela prometeu parar de se preocupar tanto com as coisas pequenas. Quando seu marido chegou em casa para jantar, depois de um dia estressante fazendo cobranças, ele quase não pôde acreditar nas mudanças que encontrou em sua esposa. Ao invés de estar perturbada porque ele chegara tarde, ela estava sentada calmamente costurando enquanto esquentava o jantar. Quando ele perguntou o que tinha trazido essa mudança, ela relatou os eventos do dia e o grande impacto que a oração de proteção havia realizado nela. Existe um poder infinito dentro de nós que nos protege de todos os danos. Impressionado, ele contou para ela que durante a tarde, um dos seus devedores, que por muito tempo não tinha condições de pagar suas contas, havia contado a ele que também estivera naquele mesmo encontro e que usara a oração de proteção com fé em que teria condições de pagar suas contas. Esse casal contou que eles continuaram usando essa oração de proteção e que ela tinha mostrado o caminho para uma nova vida de paz, saúde e plenitude. Suas orações de proteção podem ajudar os outros. Você também tem a capacidade de proteger mentalmente e espiritualmente o trabalho de outras pessoas, tão bem quanto os seus próprios. De fato, a maior das orações que você pode fazer pelas outras pessoas é a oração de proteção. Uma viúva estava preocupada com um filho adolescente e teimoso que insistia em participar de uma corrida com seu carro novo. Ele já tinha tido vários acidentes em outras corridas e sua mãe temia por sua vida, mas era incapaz de persuadi-lo a parar de correr. Em um grupo de oração semanal, os membros juntaram-se a ela e usaram as tão conhecidas e adequadas orações de proteção para ele. A luz de Deus cerca você. O amor de Deus envolve você. O poder de Deus protege você. A presença de Deus cuida de você. Em todo lugar que você estiver, Deus estará e tudo estará bem. A mulher então não falou mais nada sobre as corridas, mas confiou na proteção divina. Os resultados foram interessantes. Quando o carro do seu filho foi testado, encontrou-se um defeito e ele não teve permissão para participar da corrida. As orações de proteção continuaram ajudando a esse energético adolescente, dando a ele amadurecimento e desenvolvendo nele novos interesses. Uma jovem mulher de negócios estava dirigindo pelo sul da Califórnia em uma viagem de negócios. Sua mãe leu no jornal da manhã sobre uma enchente e ela imediatamente falou que a sua filha era protegida por Deus. Mais tarde, ouviu sua filha dizendo que seu percurso durante a viagem tinha sido mudado. Dessa forma, ela evitou passar por áreas inteiramente inundadas. Uma das histórias mais engraçadas que Florence Shinn relata em seu livro The Power of the Spoken Word é de uma senhora que tinha 7 filhos. Ao invés de ficar preocupada com eles por todo o tempo, ela casualmente falava palavras de proteção para eles e todos cresceram sadios e em segurança. Um dia, uma vizinha se apressou em dizer: "Você precisa cuidar melhor dos seus filhos. Todos eles estão subindo e descendo das árvores. Assim eles vão se machucar." Essa mãe calmamente respondeu: "Oh, eles estão somente brincando de pular nas árvores. Não olhe para eles e nada acontecerá." Ela se recusou a se preocupar com eles e nada aconteceu. Se as mães preocupadas com seus filhos e filhas adolescentes e viúvas preocupadas em arranjar um companheiro se preocupassem menos e se cercassem mais com orações de proteção, haveria menos casos de gravidez indesejada, casos de filhos ilegítimos, uso de drogas e comportamentos adúlteros em seus círculos familiares. Através da oração de proteção de um único membro da família, a verdadeira felicidade familiar pode ser restaurada para os outros membros. Troque a implicância e os palavrões por orações de proteção e os resultados causarão surpresa em você. As pessoas de vida pública devem se cercar por meio de orações de proteção, para que não se tornem vítimas subconscientes de invejas e críticas dos outros.
Como indicado no meu livro The Healing Secrets of Ages, problemas de saúde e morte podem ser resultados de uma pessoa que pensa demais nos seus problemas e não se protege mentalmente contra eles. Pensamentos de frieza, de críticas, de inveja e de ciúmes direcionados a uma pessoa doente podem causar o desenvolvimento de distúrbios emocionais, desde excesso de peso até tendência para desenvolver um câncer. Ore protegendo você mesmo. Eu estou cercado pela pura luz branca de Cristo. Eu estou livre dos pensamentos negativos dos outros. Declare para as outras pessoas: vocês estão cercados pela pura luz branca de Cristo. Eu pronuncio que você está livre dos pensamentos negativos dos outros. É uma boa prática começar o dia com orações de proteção para você mesmo e para os outros. Ao se levantar de manhã, confie em Deus. Confie o seu dia à guarda de Deus. Ponha você mesmo e seus amados à disposição do amor divino. Essa atitude dará a você calma e força. Se existir qualquer desafio especial ou situação preocupante que esteja acontecendo nesse dia, declare: eu libero você para a proteção divina. Deus está atuando e somente Deus virá para resolver essa situação. Toda pessoa envolvida será divinamente satisfeita e abençoada. Lembre a você mesmo que Deus verdadeiramente cuidará do que você tem dado a Ele como seu fardo. Isso dará a você a garantia, convicção e realização que você, sua vida e que todos aqueles que você ama estão seguros e salvos na presença divina de Deus, e você será fortificado e terá um dia relaxado e feliz. Se você tem guardado em seu coração pensamentos de medo por você mesmo e por aqueles a quem você ama, ou se você tem temido tempestades, acidentes, doenças, epidemias e guerras, então orações de proteção ajudarão você a se libertar de tais medos negativos. À medida que você vive o seu dia, estará negando os medos, conforme você continua afirmando a presença da proteção de Deus em cada experiência. As estradas escorregadias, carros se movimentando com velocidade e todas as aparências perigosas da vida moderna não lhe causam desconforto. À medida que você enfrenta cada experiência, libera tudo isso para a proteção divina. Através dessa devoção e proteção na sua vida, você se verá guiado e abençoado com compreensão e bom julgamento, dia após dia, e você será mantido seguro em cada experiência. Diariamente use a oração de proteção para ter o seu segredo do sucesso da vida nessa época de desafio. As orações de proteção podem afetar na colheita e no clima. Um certo fazendeiro acreditava que um homem que ora vive sob a proteção divina em seus campos. O pai desse homem foi um grande fazendeiro, obtendo sucesso com plantação de batatas na Inglaterra. Um dia seu pai se uniu com um grande número de vizinhos, arrendando uma grande quantidade de terra, a qual foi dividida entre os fazendeiros, que ficaram com 2 filas de terra a cada. Todos os homens semearam, araram e plantaram no mesmo período. Porém, seu pai era um crente convicto no poder da divina proteção. Então, enquanto plantava, criou o hábito de invocar as bênçãos do Todo-Poderoso sobre ele, porque acreditava que todas as suas propriedades viriam através das lembranças de Deus nos seus negócios. Quando o tempo de colher suas batatas chegou, os fazendeiros descobriram que uma doença chamada seca podre tinha atacado cada planta, causando uma perda quase total para todos os fazendeiros, exceto para esse homem. Quando ele se voltou para o solo das suas longas filas na colina, descobriu que nenhuma batata tinha sido tocada. Isso causou uma profunda impressão em toda a redondeza, especialmente uma vez que esse fazendeiro relacionou sua proteção com a bondade de Deus em responder suas orações diretas e em acreditar que a sua colheita daria bons frutos. Uma oração de proteção que tem sido muito usada para produzir bons frutos é esta: a divina ordem é estabelecida nas condições atmosféricas, produzindo um tipo de clima necessário para a terra fortificar essa colheita abundante. Uma mulher no sul da Califórnia viveu no meio de uma grande plantação, a qual apresentava sempre boas colheitas e prometia excelentes frutos e rendimentos anuais. Essa mulher teve um vizinho que também possuía uma plantação de laranjas e estava esperando uma boa colheita, mas esse vizinho ridicularizou a ideia da proteção divina. Em uma certa manhã, eles escutaram a previsão de que à noite a temperatura deveria baixar muito.
Nessa época, eram usados potes de fumaça nas plantações para evitar o perigo de congelamento. Os potes aqueciam o ar. Os maridos dessas mulheres estavam fora negócios e não havia ninguém para fazer fumaça. A mulher que não acreditava na divina proteção passou a noite caminhando e agitando suas mãos. Mas a mulher que acreditou na divina proteção estava quieta e calma e falou essas palavras de proteção: Deus pode proteger minha plantação. A presença de Deus está aqui e forma agora um invólucro em torno de nós e nos mantém protegidos de qualquer coisa nociva. Ela lembrou do Salmo 91 e o declarou várias vezes. Subitamente, ela sentiu que a sua plantação foi coberta com uma grande lona de proteção invisível. Com essa percepção, veio uma sensação de paz, de modo que ela se retirou e dormiu pacificamente. A noite fria veio e cada laranja que não tinha recebido a fumaça estava perdida, exceto as dessa mulher. A plantação da sua vizinha descrente sofreu uma perda total. Apesar disso, a mulher que falou palavras de proteção para a sua plantação não encontrou nenhuma laranja danificada. Através da oração de proteção, sua lavoura foi salva e um rendimento de milhares de dólares também. Nem é preciso dizer que a sua amiga que anteriormente a ridicularizou nunca mais criticou a crença na divina proteção. Uma poderosa oração de proteção que repara as condições do tempo para boas colheitas, viagens seguras, etc., é esta. A divina ordem agora abençoa a terra com um clima perfeito e a quantia adequada de umidade. Condições de ordem, harmonia e segurança são estabelecidas e mantidas. A oração de proteção acaba com os incêndios. Uma vez houve um terrível incêndio que estava fora de controle no norte da província de Ontário, Canadá. As chamas se espalharam rapidamente por 3 dias, destruindo centenas de casas em seu caminho, quando um proprietário de uma casa decidiu telefonar para uma conselheira espiritual em Toronto, pedindo por uma oração de proteção. Dentro de 15 minutos, a partir do momento em que a conselheira do Ministério de Oração começou a falar palavras de proteção, o fogo de 3 dias foi completamente apagado, o vento naquela área parou de soprar e choveu em abundância. Quais foram os métodos para acabar tão rapidamente com o incêndio de 3 dias? A conselheira espiritual tinha falado diretamente para o vento. Em nome de Jesus Cristo, eu digo para você: paz, acalme-se. Para as chamas do fogo, ela tinha dito: você não tem poder para ferir ou destruir qualquer coisa boa. Em nome de Jesus Cristo, você está acabado agora. Você se apaga. Em conclusão, ela tinha dito: o manto úmido de Jesus Cristo agora se abaixa e espalha sobre toda a terra e acaba com o fogo. Pai, eu agradeço a você por isso ter acontecido agora. Em relação à validade espiritual da oração sobre colheitas, clima e condições atmosféricas, o profeta Zacarias aconselhou: suplicai ao Senhor a chuva tardia da primavera. É o Senhor quem provoca as tempestades. Ele concederá chuvas copiosas a cada um dos produtos dos campos. Zacarias 10:1. A oração pode proteger na guerra. Há uma história interessante da Primeira Guerra Mundial que ocorreu na França sobre o poder da oração de proteção. Um jovem tenente e seus 18 homens estavam sem comunicação e suprimentos. O inimigo estava se aproximando e parecia não haver uma forma de escapar. Esse jovem oficial subitamente lembrou de uma carta da sua irmã que ele não teve tempo de ler. Sobre um impulso, ele abriu a carta. Ela escreveu contando que em suas orações estava cercando ele e seus homens com a proteção divina e que havia um grande número de outras pessoas orando para que eles se mantivessem a salvo. O tenente e seus soldados estavam cansados e assustados, bem como famintos e sofridos. Na carta de sua irmã havia uma citação dos Salmos. Do Senhor eu digo: Ele é meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus. Nele confio. De suas asas ele faz para ti um abrigo, e debaixo da sua plumagem te refugias. Sua fidelidade é um escudo e uma armadura. Não temerás nem o terror da noite, nem a flecha que voa em pleno dia, nem a peste que ronda na sombra, nem o flagelo que devasta ao meio-dia. Se tombarem 1000 a teu lado e 10.000 à tua direita, não serás atingido.
Salmo 91, 2, 4, 7. O jovem oficial leu essas palavras, então dobrou a carta e a colocou dentro da sua camisa. Não muito hesitante, ele disse para seus homens: Levantem-te a cabeça, nada irá nos ferir, porque estão orando por nós. Se vocês acreditam no poder divino que existe em vocês, eu sugiro que orem. Um soldado respondeu: O Senhor esteja conosco. Os outros responderam solenemente em coro: Amém. Eles mal tinham terminado quando o inimigo iniciou um grande disparo e por 5 horas eles ficaram sob terríveis descargas de canhão. Esses soldados estavam completamente paralisados. A aniquilação parecia ser inevitável, sobre todas as aparências humanas. Ao contrário disso, nenhum desses soldados foi ferido, nem os seus quartéis foram perturbados de forma nenhuma. Fora como se um círculo tivesse sido desenhado em volta deles, apesar do resto da vila ter desaparecido. O jovem tenente concluiu mais tarde: Ninguém terá que me convencer novamente sobre o poder das orações de proteção. Este é um potente e dinâmico método de oração que funciona. Seus anjos protetores. Os antigos acreditavam que a presença dos anjos de Deus é uma presença miraculosa que está disponível para todos os homens, que há anjos protetores ao redor de todos nós, que existem somente para nos guiar e nos proteger alegremente quando são chamados para fazer isso. Eles perceberam que cada um tem um anjo ou uma autoproteção. Quando os desafios aparecerem, diga para você mesmo: Eu não tenho nada a temer. Meu anjo guardião está à minha frente, acertando o meu caminho. Decrete isso frequentemente pelos outros também. Uma mulher de negócios estava preocupada porque tinha que fazer uma viagem para fora da cidade para fazer compras e por isso teria que dirigir 200 milhas na chuva e neblina, acompanhada do seu marido doente, o qual não poderia ser deixado sozinho. Uma amiga lhe disse: Você não tem nada a temer, porque eu orarei para que o seu anjo guardião esteja com você. Quando voltou da viagem, essa mulher de negócios contou: Eu percebi que era acompanhada por um anjo. À medida que eu dirigia para fora da cidade, o céu limpara, a chuva parara e o sol começara a brilhar. Não houve mais tempo ruim a viagem inteira. Animou o espírito do meu marido e ele não sofreu nenhum dano. Financeiramente, isso provou ser a compra mais lucrativa que eu já fiz em toda a minha vida. 2 missionários estavam passando por uma perigosa região da mata, onde assaltantes estavam à sua espera para atacá-los. Mas, como os missionários eram poderosos oradores, os assaltantes viram uma terceira pessoa, muito maior do que eles, viajando com os missionários e aparentemente flutuando no ar, protegendo-os. A presença dessa terceira pessoa, ou anjo de proteção, estarreceu e apavorou os assaltantes, de modo que os missionários foram salvos de qualquer dano. Anjo da prosperidade e cura. Os hebreus de antigamente perceberam que Rafael era o anjo da cura. Às vezes você deve decretar: Anjo de cura, vem fortificar aqui e agora. Ou então você deve chamar o anjo da prosperidade, ou o anjo do amor, da harmonia e do feliz casamento da mesma forma. Antes de viajar ou enfrentar qualquer situação desafiadora, é melhor afirmar: O anjo da calma vai à minha frente, me protegendo de qualquer experiência negativa. Ou o anjo da presença de Deus vai à minha frente, preparando o meu caminho. O profeta Malaquias devia estar falando do seu anjo protetor quando disse: Eu vos envio o meu mensageiro, ele aplanará o caminho diante de mim. Malaquias 3:1. Uma vez, quando eu estava indo para uma viagem de 6 semanas dar uma palestra, decidi testar a ideia do anjo, afirmando que o anjo da prosperidade iria à minha frente, tornando o meu caminho próspero e bem-sucedido. Quando dei a palestra para grupos de convenções e de profissionais de negócios, uma palestra profissional foi solicitada. Porém, os pagamentos recebidos para palestras em igrejas geralmente são tão pequenos que não pagam sequer as despesas, e aquela seria uma viagem de palestras em igrejas. De qualquer forma, nessa viagem, após enviar o anjo da prosperidade na minha frente, aconteceu alguma coisa que nunca havia acontecido antes. Ao longo do caminho, as pessoas me diziam privadamente:
Eu tenho lido seus livros e tenho sido ajudado por eles. Eu quero mostrar minha apreciação colaborando com uma oferta especial do meu dízimo para você. O resultado foi que eu voltei para casa carregando um grande número de cheques de dízimos como presentes especiais particulares, os quais me ajudaram a pagar os custos que eu tenho tão frequentemente para encontrar as pessoas. Essa experiência me convenceu de que o anjo da prosperidade existe. Assim ocorre com o anjo da cura. Há uma história que se passou há muitos anos atrás na Inglaterra, que apareceu no London Daily Mirror e The Central News Agency, sobre uma mulher que tinha estado doente por 5 anos e estava agonizando de uma tuberculose avançada. Os médicos há muito tempo estavam desesperados para salvá-la, e seus parentes tinham se reunido ao seu redor à medida que ela diminuía a sua respiração e parecia estar perto de morrer. 8 minutos depois, ela de súbito respirou profundamente e despertou à medida que dizia calmamente: Sim, eu estou ouvindo. Quem é você? Nesse momento, ela viu um anjo curvado sobre ela que dizia: Seu sofrimento acabou, levante e ande. Quando ela pediu as suas roupas e disse que queria caminhar, isso causou uma grande comoção entre os seus parentes, porque fazia meses que ela não caminhava. Ela então caminhou para o outro quarto e pediu comida, apesar de não ter ingerido alimentos sólidos há 6 meses. À medida que ela rapidamente recuperou sua saúde, testes médicos revelaram que a doença não havia deixado traço em seu corpo após 5 anos de intenso sofrimento. Desde então, ela comeu bem, dormiu bem e estava calma e cheia de paz. Nada parecia lhe cansar ou lhe perturbar. O anjo contou-lhe que a sua vida estava sendo poupada. Em troca disso, ela deveria ajudar a curar os outros. Então ela passou a gastar a maior parte do seu tempo em orações de intercessão pelos doentes da sua vila, respondendo ao que o anjo de cura fez por ela. Muitas curas ocorreram e sua vida tomou um novo significado e uma nova satisfação. A divina proteção é prometida à humanidade. Talvez, das muitas promessas que a divina proteção fez para a humanidade, a mais famosa e satisfatória seja aquela que está escrita no Salmo de Proteção. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91. Fim do capítulo 5. Continuaremos a próxima gravação, o capítulo 6. Gratidão.